Bem, pessoal, hoje vamos começar a nossa quarta aula, né? Onde a gente vai trabalhar com barras inclinadas, né? E com estrutura com deslocabilidade externa. É aquela tipo de estrutura que gosta de cair da professora Nazaré, né? Que era um pouquinho mais complicada, né? Mas não é difícil não. Então vamos ter bastante cuidado, né? Então eu vou fazer com bastante calma todos os passos, né? E vamos agora introduzir um carregamento térmico, né? Ó, nessa barra inclinada, ok? Então tem um calorzinho aqui, né? Eu coloquei essa anotação que é a mesma do F2, né? Com a temperatura de 45 graus Celsius, aqui é no sertão nordestino, e aqui 20 graus Celsius, que é lá em Pacaraima, ok? Então, pessoal, é uma coisa interessante que nós estamos começando agora a trabalhar com outro tipo de carregamento. Note que a questão da matriz de rigidez não vai alterar em nada, ok? Vocês percebem, pessoal, que essa estrutura, o C, né, ele tem a capacidade de deslocar aqui com relação em X. Mas, professor, como? Porque essa barra aqui não vai ser tracionada? Ela não vai. Porque esse B ele pode deslocar perpendicular. Olha o vilhou aqui, tá vendo? Então, note que essa estrutura pode ter um deslocamento tanto em X, dividir esse deslocamento, como pode ter em Y, já que B pode descer. Tá entendendo? Então, uma das propostas da gente é travar essa estrutura de forma que a gente entre lá naquela tabelinha de esforço dos elementos de barra, né? A rigidez do elemento de barra. Então, pessoal, eu aconselho a vocês a impedir esses dois deslocamentos, ok? Se caso só ocorresse um, que foi o nosso segundo, a nossa segunda aula, né? Você perceba que na nossa segunda aula o ponto B e C podia sair, né? Mas jamais eles poderiam subir, porque para subir eles tinham que tracionar ou comprimir barra, ou para descer também, né? Então, nesse caso, não. Você olha assim, você vê essa barra inclinada, então não imagina que ela vai ser tracionada ou se ela não vai ser comprimida. Ou seja, você fica logo pensando, não, essa barra vai travar a estrutura, mas não vai, porque o B ele consegue deslocar perpendicular a essa barra. E ele tendo esse deslocamento perpendicular, ele vai deslocar em X e em Y, né? Porque essa barra é oblíqua, tá ok? Então, como ele vai deslocar em X e Y, a gente tem que travar esses dois deslocamentos, porque caso você queira trabalhar com a matriz de rigidez, aplicando uma chapa aqui, como é comum o pessoal utilizar isso aqui, eu não tenho como ir para aquela tabelinha, já que quando eu dou uma rotação na chapa aqui unitária, para achar essa rigidez, esse B ele desloca, ou seja, naquela tabelinha esse deslocamento linear é zero em qualquer possibilidade. Aqui tem essa capacidade de ter esse deslocamento, ok? Então um conselho para vocês é que não trave a estrutura em X e em Y, e não tão somente em X e somente isso. Ah, professor, eu posso colocar um apoio aqui e colocar um apoio aqui? Pode, mas você está aumentando o grau de liberdade da sua estrutura, já que eu vou precisar de duas chapas com esses dois apoios, ou seja, eu vou ter uma matriz 4x4. Então é melhor a gente já trabalhar com os dois deslocamentos lineares em um único, ok? Que é um apoio perpendicular a essa barra. Por isso que eu já trouxe aqui, pessoal, para nós definirmos, né, ó, qual vai ser o nosso sistema de referência. Então, como eu tenho dois nós internos, B e C, então automaticamente eu tenho que colocar uma chapa, ok? Até hoje a gente está dizendo que é automaticamente, mas quando tiver rotulação, e essa rotulação for interna à estrutura, não preciso colocar chapa, mas isso vamos deixar para outra aula. Ok? Então vamos colocar aqui uma chapa em B e uma chapa em C. Ok? Então travamos a rotação interna dessa estrutura. Mas perceba, pessoal, quando você vai dar uma rotação unitária em B, ou seja, vai ficar bonitinho, mas ocorre um deslocamento aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque não vai ter um binário, então esse binário vai ter
como é que se diz? Projeção perpendicular à barra. E esse valor desse binário é grande, então ele pode deslocar perpendicular a essa chapa. Ok? Então a forma que eu acho que é 100% eficiente é você, além dessas duas chapas, colocar um apoio aqui perpendicular à barra. Ou seja, pessoal, nós estamos saindo daquela concepção de sempre trabalhar com apoio ou na vertical ou na horizontal, ok? E não é necessário, você pode trabalhar com um apoio perpendicular ou qualquer ângulo que você queira. Ah, se eu colocar um apoio aqui funciona? Funciona, mas você vai trabalhar com a matriz de quarto grau. Tá entendendo? Isso há 35, 40 anos atrás era quase que impossível. A gente não tinha calculadora, não tinha nada. Então, por isso que inventaram esses métodos. Ah, não vamos levar em consideração os esforços normais porque vai melhorar bastante nossa resolução na mão. E realmente é. Ok, pessoal? Então, nós vamos colocar essas duas chapas e esse apoio. Com isso, pessoal, o que acontece? Vamos enumerar. Isso aqui vai ser a chapa 1, né? Ó. Esse aqui vai ser a chapa 2 e esse aqui vai ser o apoio 3, ok? Vai ser o apoio 3. Como esse apoio está inclinado, né? Na superfície inclinado, nota aqui, ó, ele impede tanto o deslocamento em X como impede o deslocamento em Y, ok? Então, pessoal, a gente já sabe que na chapa 1, na chapa 2, a rotação anti-horária é positiva e a rotação horária é negativa. E agora o apoio, como é que vai ficar? Para cima, ou seja, a projeção para cima, positivo, e a projeção para baixo, negativo. Ou seja, isso aqui vai ser positivo e a projeção para cá, negativo. Pronto, ok? Então, com isso, nós definimos qual é a incógnita do meu problema. Então, qual vai ser a incógnita do meu problema? Como a gente numerou chapa 1 em B, chapa 2 em C e 3 no apoio, vai ser a rotação em B, né, ó, a rotação em C e esse deslocamento lá em B em relação, vou até colocar um símbolozinho aqui, ó, ao eixo que a gente demitiu como referência, beleza? Note que quando a gente for testar essa estrutura, esse valor desse deslocamento não vai sair, porque vai sair sempre em X e Y. Aí eu faço o quê? A resultante. A resultante é exatamente a incógnita de deslocamento linear de B que a gente definiu no nosso vetor incógnito. Ok, pessoal? Então, sejam bem-vindos à quarta aula, né? Que muita gente reclama que, professor, não tinha essa barra aqui, é somente para... Porque, pessoal, a ideia desse curso não é... Vocês não vão resolver isso na vida profissional de vocês, não. Se tem um F2, para que eu vou resolver isso na mão? Tá entendendo? E vocês vão fazer o próprio programa de vocês. É esse o objetivo que eu quero dessa disciplina. É vocês fazerem o programinha lá em análise matricial da estrutura comigo no próximo semestre. Beleza? Bem, pessoal, vamos para o nosso segundo passo, que é determinação do vetor carregamento. Então, eu coloquei aqui os 5 carregamentos que estão atuando na estrutura, né? E vamos fazer esse carregamento aqui devido à carga térmica, nós vamos deixar uma aula exclusiva para ele, porque eu tenho que colocar a teoria para vocês, para depois a gente resolver. Então, vamos resolver esses 4 carregamentos, ok, pessoal? Antes da gente fazer isso, pessoal, vamos orientar como nós colocamos aquele apoio para travar a estrutura no sistema de referência. Então perceba que esse apoio ele está atuando aqui em B, ó, tá entendendo? E ele é perpendicular, ok? A barra, né? Como eu sei esse ângulo beta aqui, pessoal, que vai ser quem? O arco tangente de 3 sobre 4, ou seja, cateto oposto com cateto adjacente, ok? Então vamos perceber aqui o seguinte, se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui, ó, vai ser um alfa, que é o complemento dele, ok?
Se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui vai ser o que? Oposto pelo vértice, também é alfa. E esse aqui passa a ser quem? Beta. Ok? Então eu tenho aí o ângulo beta. Beleza? Então se caso eu precise usar o seno ou cosseno, é só usar seno 3 sobre 5. Cosseno 4 sobre 5. Ou seja, cosseno cateto adjacente, que é 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. Então beleza. Então nós estamos praticamente nos orientando, né? Porque aqui nós vamos ter que decompor esta reação de força nesse eixo que a gente está trabalhando no nosso sistema de referência. Beleza? Então vamos lá. Esse carregamento distribuído, pessoal, percebam que lá em B é uma chapa. Então, e em A é um apoio, né? Então, se vocês se acostumarem, ou senão, vou ter que ir na tabela do professor Libano. Ah, professor, se na prova não tiver a tabela. Se lembra que a gente resolveu esse exercício em sala de aula e descobrimos todas as reações utilizando uma equação da linha elástica? Então perceba que quando você estiver nessa quarentena sem fazer nada, vão resolver estruturas hiperestáticas pela equação da linha elástica. É muito legal. Comece que vocês vão ver que é muito legal. Então, pessoal, a reação, esse carregamento aqui, vai ser de quanto? Ó, vai ter um momento aqui nesse sentido de quanto? Que L ao quadrado sobre 8, ok? Essa é a formulação que eu tenho. Cuidado, que esse L não é o 5 não, é o L onde a carga está atuando. A carga está atuando aqui, ó, em 4 metros, ok, pessoal? Então eu vou ter uma carga de 1,5 vezes 4 ao quadrado 16, dividido por 8, dá 2. 2 vezes 1,5, aqui eu tenho uma reação de momento de 3 toneladas metro. Beleza? Essa reação aqui, ó, que é exatamente que vai ser captada pelo eixo onde a gente definiu como sendo positivo, é que L sobre 8. Aí percebam, uma parte vai ser 3 e outra vai ser 5. Então, como aqui está mais rígido, você vai colocar o que? 5 QL sobre 8. Esta é a minha reação. Ok, pessoal? Aqui desse outro lado vai ser o que? Como as duas tem que dar QL, isso aqui é 5 oitavos, isso aqui vai ser quanto? 3 QL sobre 8. Isso nós fizemos em sala de aula, beleza? Então vamos lá. QL, 5QL sobre 8. 5 vezes 1,5 vezes, agora o vão continua sendo 4, dividido por 8. Quando você coloca isso na calculadora, pessoal, o valor aqui vai ser 3,75 toneladas. Perceba que esse 3,75 vai estar atuando aqui. E eu quero, de acordo com o meu sistema de referência, a projeção dele aqui. Tá entendendo? Perceba que essa projeção vai ser o que, pessoal? Vai ser o cateto adjacente, então é cosseno. Então vai ser o que? 4 dividido por 5. Então 3,75 dividido por, multiplicado por 4 dividido por 5, pessoal, a resposta vai dar 3. Então vou ter que colocar em vermelho aqui, ó. A reação aqui no sistema de referência vai ser uma força de 3 toneladas, ok? Então pronto. Como isso aqui é a chapa 1, né? A chapa 1, então vamos ter como vetor carregamento para esse caso, ou seja, o vetor S0 igual, primeira posição, chapa 1, opa, 3 toneladas por metro. Este momento ele está no sentido horário, então ele é negativo, menos 3 toneladas metro. O valor relativo à posição 2 é da chapa 2, que está lá em C. Não tem nada a ver, o C tá sem, tem nada a ver. Eu ia dizer o nome feio, mas deixa para lá. 0. Ok? E a posição 3 é relativa a esse apoio. Se lembra que nós definimos como sendo positivo lá para cima? Tá entendendo? Então o valor aqui vai ser o que? 3 toneladas. Então determinando o vetor posição devido a esse carregamento distribuído. Vamos para esse aqui.
tem um momento aplicado em B de 5 toneladas, ok? Né? Ó. Se lembre, pessoal, lá em B eu tenho uma chapa. Então, como essa carga é uma carga nodal, ela está atuando no nó, e esse nó ele é interno, ok? Não é um nó externo. Vocês vão perceber, eu vou fazer exercício, quando você aplica um momento num apoio, mas sendo que esse apoio é um nó externo, ou seja, e realmente essa carga deixa de ser uma carga nodal e passa a ser uma carga atuando na barra, ok? Então vai ter um exercício com isso aqui. Então, pessoal, como aqui tem B, uma chapa, ele vai reagir a esse momento com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido o que, pessoal? Contrário, ou seja, a reação vai ser o que? 5 tonelada metro. Como a ação é 5 no sentido anti-horário, a minha reação vai ser no sentido anti-horário. Aí o meu vetor posição para esse carregamento, meu vetor posição S0, vai ser igual a quem, pessoal? Primeira posição é exatamente a barra B. Como eu tenho 5 toneladas no sentido horário, menos 5 toneladas metro. A posição 2 é a chapa 2 lá, 0. E a posição 3 é o apoio, que também vai ser 0. Ou seja, não vai ter reação com relação a esse momento de uma força, não tem. Ok? Pronto. Mesma coisa esse aqui, ó. Mesma coisa esse carregamento de 10 aplicado. Professor, mas ele está aplicado em C, mas eu posso transmitir ele e fazer de conta que ele foi lá para D, ou seja, esse aqui vai ser a força de 10 toneladas atuando lá, ó, ok? E a reação a essa força de 10 toneladas vai ser uma força contrária, ok? Beleza? Então preste atenção que essa força contrária, a projeção dela vai ficar aqui, ó, para cima, né, ó? E com relação a esse ângulo beta vai ser o que? Cateto oposto. Então vou utilizar o seno, né? Como está para cima vai ser positivo. Qual é o valor? 10 vezes 3 dividido por 5, ok? 3, porque é o cateto oposto de beta, né? Porque é beta. Então o cateto oposto é 3 vezes 10, 30, dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6, ok? Então esse vetor carregamento devido a essa força de 10 vai ser igual a quanto? A 0, não tem momento, 0, não tem momento, nem na chapa 1, nem na chapa 2, e como está para cima, 6 toneladas, ok, pessoal? Pronto, vamos agora para esse carregamento. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso exemplo, a quarta aula, né? Falta, antes de nós entrarmos na carga térmica, né, que vamos ter que dar uma aula de teoria antes, vamos trabalhar com esse carregamento distribuído atuando aqui na barra DC, né? Perceba que aqui em D é a chapa 2, ok? Então, pessoal, vamos ter que determinar quais são as reações devido a esse carregamento, ok? Em relação ao momento, como eu tenho engaste, o valor do momento que eu vou atuar aqui de reação, sempre lembrando, reação, ok? Vai ser Q L ao quadrado sobre 12, né? Ó, a mesma coisa aqui, Q L ao quadrado sobre 12. Se você substituir, o que é que vai acontecer? O Q é 2 toneladas por metro, o L é 2, então vai ficar 2 vezes 4, 8, 8 dividido por 12. Simplificando, fica 2 terços, ou seja, esse momento vai ser 0,666 tonelada metro. Da mesma forma aqui, ó, 0,66 tonelada metro, ok? E a reação, como eu tenho 2 toneladas atuando no vão de 2 metros, eu tenho 4 toneladas, né? Como eu tenho simetria de arquitetura, aqui vai ter 2 toneladas
e aqui vai ter 2 toneladas. Ok, pessoal? Então, o que é que vai acontecer? Meu vetor devido ao carregamento externo, ele vai ser igual a quem? Primeira posição é chapa 2, ok? É chapa, primeira posição chapa 1, que está lá em B. Não tem nada a ver com isso aqui, então é 0. Ele não vai ser responsável por nada. A segunda parcela é a chapa 2, que é esse aqui, ó. Então é esse valor de 0,666. Como aqui o sentido é qual? É o anti-horário, ele vai ser positivo. Então 0,666 tonelada metro. Ok? Então, pessoal, vamos agora para o 3, que é o apoio. O apoio está inclinado. Então, o que é que vai acontecer? Essa carga 2, pessoal, ela vai ser levada para cá, ó. Ó, essa carga 2, ela vai estar atuando aqui, ó, de 2 toneladas. Ok? Então, perceba que a projeção dela na direção que a gente definiu como sendo positivo, vai ser negativo, que vai ser no contrário. Ok? E esse ângulo que ela faz com relação a esse eixo é o ângulo alfa, ok? Que é esse aqui. Então eu vou estar utilizando o cosseno de alfa. Então vai ser 3 sobre 5, ok? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou ter 2 vezes 3 sobre 5. Vai ser, quando você colocar na calculadora, vai ser negativo. Por que negativo? Porque está no sentido contrário. A projeção dele nesse eixo, dessa 2 toneladas atuando aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. A projeção dela no sistema de eixo positivo vai estar no sentido contrário, que a gente definiu como sendo positivo. Por isso que você colocando na calculadora vai achar menos 1,2 toneladas. Está determinado o vetor carregamento devido a essa carga aqui, ok? Agora, pessoal, vamos para a última e um pouquinho mais complicada, que é a carga térmica atuando na barra inclinada AB. Quando você usa o F2, você coloca os valores da temperatura e se for maior do que 0 graus vai aparecer um fogozinho, se for menor que 0 graus vai aparecer uns floquinhos de neve, ok? Aqui eu coloquei 20 graus e coloquei o floquinho de neve só para dizer que é mais frio, mas no F2 vai aparecer 2 chamas, 2 labaredas, mas não se preocupe. Então eu tenho essa variação de temperatura atuando nessa barra. Ah, professor, isso existe? Existe. Se você tem, por exemplo, um galpão de uma padaria e aqui estão os fornos, né? Um galpão de um frigorífico, aqui estão as câmeras frigoríficas, então a temperatura aqui é mais baixa do que a temperatura externa. Então são essas situações. Eu posso trabalhar com o contrário, aqui isso é uma siderurgia, então aqui tem um forno de fundição, então a temperatura aqui é bastante elevada, então você pode trabalhar, mas no normal, pessoal, a gente vai trabalhar com a variação de temperatura na região. Aqui essa variação de temperatura é muito pequena. Você tem 40 graus de meio-dia, vamos exagerar um pouquinho para ficar mais. Quando você vai dormir de noite é 35, então a variação de 5 graus, você não tem. Tô brincando, a variação é de 10, 11, 12 graus no máximo. Mas existem variações muito grandes, por exemplo, no deserto. No deserto de meio-dia você tem aí umas temperaturas beirando, tem casos que é até 60 graus. Quando você vai dormir de noite, ela chega a ser negativa. Ok? Então é uma variação muito grande de temperatura, então você tem que ter esses cuidados. Então, cargas térmicas. Quando a gente vai trabalhar com cargas térmicas, pessoal, nós vamos analisar duas situações. Primeiro, a variação da diferença de temperatura que ocorre no elemento de barra. Ou seja, que diferença de temperatura é essa? Uma barra que está 20 graus lá dentro e aqui 45. Ou seja, houve uma variação de quantos graus? De 25 graus. Então é essa variação de temperatura. E essa variação de temperatura atuando na estrutura, pessoal, causa uma flexão. Então, a forma de você calcular essa flexão está estabelecida aqui, ó. Você tem essa variação de temperatura, multiplica pelo coeficiente de dilatação linear
do material vezes a rigidez, a flexão, e divido por H, ok? Que é esse H? Esse H é exatamente a altura da peça, ok? A altura da viga ou da espessura da coluna. E eu tenho essas duas formulações. Quando é bi-engastado, a formulação do momento, o M de A vai ser igual ao M de B, que vai ser igual a essa formulação, ok? Se essa estrutura for engastada e apoiada, a formulação para o momento de reação no engaste vai ser o que? 3EI alfa delta T sobre 2H, ok? Então isso aqui é quando a gente faz com a variação de temperatura, que é fácil você visualizar o quanto variou a temperatura. Aqui, pessoal, só eu peguei do livro. Essa formulação que tem TE, TI, esqueça isso, porque ele coloca o sinal aqui menos, não sei o que, mas vocês vão conseguir definir como é que essa estrutura ela vai se dilatar e você aplica um momento contrário a essa dilatação, ok? Vocês vão perceber que isso aqui é muito simples de fazer. Depois, pessoal, que a gente trabalhar com esse efeito devido à variação de temperatura, vamos trabalhar com a TG, que é a temperatura que está atuando no centro de gravidade, ou seja, na linha neutra do elemento de barra, ok? Você sabe que a linha neutra ela não sofre deformação, ou seja, quando a peça flexiona, ela permanece do mesmo tamanho. Quando você coloca uma variação de temperatura, o que acontece? Essa barra ela vai ou se dilatar ou vai se comprimir, né? Então, essa variação de temperatura vai causar um deslocamento, né, do nó que está livre do elemento de barra, que está sujeito a essa variação de temperatura. Com esse deslocamento, pessoal, nós vamos definir um vilhô. E essa deformação, devido a essa carga térmica, é dada por essa formulação que vocês aprenderam desde lá no segundo grau. Ou seja, a deformação proveniente de uma carga térmica vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear desse material, vezes a temperatura, vezes o L dele. Então, aplicando essa fórmula, você sabe por quanto aquele TG dilatou ou comprimiu aquela peça, quanto essa temperatura que está atuando na gravidade. Quando você vai utilizar o F2, pessoal, esse TG é a altura do centro de gravidade. Então, tome cuidado que a temperatura lá. Nesse exemplo, nós colocamos um H igual a 0,2 e o centro de gravidade vai estar no meio, ou seja, em 0,1. Mas vocês têm que ter cuidado com relação ao cálculo desse TG. No nosso caso vai ser fácil porque a gente vai pegar no meio da altura, ok? Aqui no meio da altura da barra. Então vai ficar mais fácil, porque é só fazer o ponto médio, ok? Bem, pessoal, vamos dar continuidade à determinação do vetor carregamento devido à carga térmica, ok? Aqui está toda a formulação que a gente precisa e vamos agora analisar o nosso problema, né? Ok? Eu fiz aqui um vilhô, mas antes de a gente trabalhar com vilhô, vamos trabalhar com a questão da variação de temperatura. Então, vou utilizar essa estrutura aqui, ok, pessoal? A temperatura, ela está atuando aqui, pessoal. Aqui eu vou ter 45 graus Celsius e aqui eu vou ter 20 graus Celsius, ok? Uma forma de você analisar a questão do sinal dos momentos é bem interessante. Por exemplo, se eu traçar uma reta aqui e se eu traçar uma reta aqui, ok? Mesmo tamanho, o que é que vai acontecer com essa reta de 45 graus? Como ele é mais quente do que o 20, ela vai se estender, tá entendendo? Não? Então ela vai aumentar de tamanho. Como isso aqui é 20, que é menor, ela vai diminuir. Vamos tratar como se ela fosse diminuir, né? Isso não implica dizer que ela vai diminuir, porque depende da temperatura de montagem da estrutura. Mas vamos considerar como é a menor, diminuir, maior, aumentar. Então perceba, pessoal, que eu vou ter essa situação aqui, ó. Então o que acontece? A barra ela vai flexionar devido a essa temperatura desse jeito aqui, ó, ok? Aí, a partir disso aqui você já define qual é o momento que vai reagir a essa deformação. É esse aqui, ok, pessoal? Como eu estou tratando de uma chapa que é um engaste e um apoio, a formulação que eu vou utilizar é essa aqui, ó, 3H EI alfa
3 sobre 2H é I alfa vezes ΔT. Então, quando eu uso essa formulação, eu tenho que colocar aqui, ó. 3 sobre 2H vezes EI alfa ΔT. Nós vimos que o ΔT, pessoal, dessa estrutura vai ser o que? A diferença de temperatura, ou seja, vai ser 45 menos 20, que vai dar o que? 25, né? Note que a formulação é essa diferença de temperatura que vai dar o sinal. Não precisa disso. Com esse esqueminha que a gente faz, a gente já sabe qual é o sentido do momento, ok? O alfa que eu vou admitir, pessoal, vai ser 1 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Ok? Toma cuidado que você vai ter que entrar com esse valor no F-Tool. Então, pelo amor de Deus, dá uma olhada, né? Porque ele gera um valor lá, eu não sei se vai ser o mesmo, né? Confesso que eu não sei, que eu não coloquei ainda essa estrutura no F-Tool. Mas cuidado com esse valor. Se você não colocar esse mesmo valor lá, vai dar errado. Ok? Quando você usa a calculadora, pessoal, para resolver essa situação, o que é que vocês vão encontrar? Um momento de quanto? De 18, peraí que deu um pigado, pronto. 18,75 tonelada força metro, ok? Ou tonelada metro, ok? Esse é o valor do momento. Ah, professor, mas e o apoio que está aqui? Cadê o binário que vai anular esse momento? Pronto. E perceba que a direção do eixo que a gente tratou lá, a aplicação do apoio, é perpendicular a esse aqui. Então, eu já posso calcular o binário direto. Tá entendendo? É só pegar esse momento e dividir por quanto? Agora é 5 vão, né? Dividir por 5. Ok? Perceba que esse momento está atuando em que sentido, pessoal? No anti-horário. Tá vendo? Então, o binário tem que ser no sentido que horário para anular. Ou seja, esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Pronto. Ok? Aí como é que você faz para achar esse valor? Basta pegar 18,75 e dividir por 5. Vai dar 3,75 toneladas. Ok? Então, pessoal, para o caso aonde a gente vai considerar apenas o ΔT, né, que é esse primeiro caso, nós podemos até definir um vetor devido a esse carregamento. Vamos colocar aqui esse vetor, que vai ser o vetor S0. Eu vou colocar aqui um ΔT, só para dizer que ele foi calculado apenas utilizando a diferença de temperatura, que vai ser quanto? Olha, chapa 1, primeira posição, captou esse valor, então 18,75 tonelada metro, ok? Beleza, positivo? Positivo, está no sentido anti-horário. Posição 2, chapa 2, não tem nada, chapa 2 está nem aí, hein? Zero. E posição 3, o apoio. Como nós consideramos positivo para lá, ó, e essa força 3,75 está para baixo, menos 3,75 toneladas. Então, pessoal, esse vetor S0 é para essa situação aqui de carregamento, ok? Dessa variação de temperatura. Perceba, pessoal, que se eu estivesse aqui com 45 e 45, qual seria a diferença de temperatura? Zero. Então, não ocorreria essa deflexão devido a uma carga térmica. Mas perceba que quando tem o 45, 45, essa barra ela tende o quê? A se estender. Então você vai ter que fazer por TG, que nós vamos fazer aqui nessa parte de baixo. Ok, pessoal? Vou concluir esse vídeo agora, porque o TG vai ser mais demorado, né? E voltamos na próxima aula. Tchau!